Futuramente, Grospen, cuide para que nos sirvam pratos vegetarianos. Espero que eles possam ser adquiridos na fábrica de alimentos. Disse Supramati, dirigindo-se ao mordomo que, com ares de importância, dirigia os criados. Sem dúvida, Alteza. A partir de amanhã a sua ordem será cumprida. E isso é até mais fácil, pois a maioria da população é vegetariana, uma vez que o número de gado e aves diminui a olhos vistos. Por quê? Já não se dedicam à atividade de pecuária e avicultura? As causas ainda não são claras, mas o fato é que as aves vêm diminuindo e tornaram-se um artigo bastante raro. Algumas espécies de peixe já não existem mais. Supramati trocou um olhar significativo com Dakiri, a esposa. Os sintomas da ira de Deus já começaram, então, a se manifestar. Supramati e sua esposa foram se deitar bem tarde. A visão dos quartos que ele ocupava, quando ainda começava a nova vida de mortal, e diversos objetos que provocaram a recordação de uma série de fatos durante a sua permanência ali originaram uma jovial e animada conversa. Nara, em tom de malícia, perguntou a Supramati se ele não tinha a intenção de procurar por sua antiga paixão, Pierrette, e até sugeriu-lhe utilizar-se do espelho mágico para localizar a antiga rival. Engraçadinha. Uma rival agora não constitui um perigo. Quanto ao espelho, eu não quero lançar mão dele em minhas investigações. Esqueçamos por enquanto os nossos estudos e a magia, vamos utilizar as faculdades humanas normais. Amanhã eu vou me informar sobre o pobre Visconde de Lormeil, que durante todo esse tempo deve ter entrado em muitas dívidas, e também sobre Pierrette, Lilian e a caridosa Rosalie. Serei acompanhado por um secretário que deverá vir amanhã. No mínimo ele terá o aspecto de um ministro. Observou rindo Nara. No dia seguinte chegou o secretário, um homem discreto, simpático e jovem, com o qual Supramati iria à cidade. Ele tinha que passar em alguns bancos para acertar umas contas e descontar uma quantia para as despesas. Desta vez eles foram a cavalo. De seu administrador, Supramati soube que era dono de magníficos cavalos, mas que aquele meio de locomoção era um capricho de pessoas nobres. À medida que eles passavam pelas ruas bem familiares, Supramati se convencia cada vez mais do enorme progresso que foi dado em direção ao luxo e conforto. Tudo funcionava na base da eletricidade e vapor, e as máquinas fizeram com que o trabalho humano fosse praticamente desnecessário. Não obstante, as pessoas não pareciam mais felizes, os rostos pálidos e magros, as roupas surradas e todo tipo de sinais de pobreza eram encontrados a cada passo. Oh, Deus! Quanta miséria! Será que não se faz nada para diminuir a pobreza, ou os órgãos responsáveis são impotentes para minorar a sorte dos infelizes? Perguntou Supramati. Os órgãos, Alteza, não conseguem acabar com a terrível pobreza e a questão social aguçou-se como nunca, respondeu o secretário. O capital dos investidores e dos industriais alcançou dimensões colossais. O custo de vida subiu terrivelmente e os preços dos gêneros de primeira necessidade estão em patamar jamais visto. As pessoas de classe média já não conseguem viver como antigamente, por isso a luta pela sobrevivência tornou-se cruenta. Só Deus sabe como será o futuro. Neste instante eles estavam passando ao lado da Catedral de Nossa Senhora. O antigo templo tinha aspecto abandonado e seus portões estavam fechados. Por que a catedral está fechada? Inquiriu Supramati. Está fechada para evitar profanações e sacrilégios. Além disso, as missas são celebradas nos domingos de grandes festas religiosas, e, mesmo assim, como se diz, há 7 chaves. Mas por que tudo isso? Por muitas razões, Vossa Alteza. Primeiro, os ofícios públicos do culto cristão são proibidos. O clero, que não mais recebe subsídios do governo, tornou-se reduzido, o número de fiéis está diminuindo a cada ano. Todos ficaram contagiados com a liberdade de pensamento. Troçou sorrindo Supramati. Não totalmente. Temos uma infinidade de seitas. Os budistas são muito numerosos e possuem diversos templos. Quanto às sinagogas, só Paris conta com cerca de 200. Pelo visto, os povos orientais guardam com mais força as suas religiões que nós,
concluiu em tom amargurado o secretário. As suas palavras me fazem crer que o senhor pertence ao número de cristãos dos mais renitentes. Sim, Vossa Alteza. Eu pertenço a uma família muito antiga que permanece firme à fé de seus antepassados e à doutrina de antigamente. Somente no dia seguinte Supramati começou a procurar os seus velhos conhecidos. Primeiramente ele se informou de Rosalie Berkin. Ela havia falecido cerca de 15 anos atrás, mas era lembrada no quarteirão e pelo visto todos sentiam pena daquela humilde benfeitora dos pobres. Sobre Pierrette Lormeil ele não conseguiu nenhuma informação. O hotel do Visconde foi vendido cerca de 20 anos antes para pagamento de dívidas e ele desapareceu a partir daquele dia. Todas as tentativas de encontrar alguém dos antigos conhecidos não deram em nada. Supramati já estava perdendo as esperanças de achar algum fio vivo que unisse com o passado, quando soube que, num clube artístico, o ex-tenor Penson ainda estava vivo e recebia uma pensão da Sociedade dos Artistas Dramáticos e Operísticos. Supramati pegou o endereço e dirigiu-se imediatamente para o lugar afastado, onde morava Penson. A viagem foi longa. A residência do ex-tenor localizava-se nos arredores de Paris. Por ali ainda podiam ser encontradas pequenas casas cercadas de jardim, o que conferia àquele lugar um aspecto campestre e patriarcal. Ali habitavam pessoas humildes e trabalhadoras, funcionários da classe média ou aposentados, governantas, comerciários e trabalhadores de escritórios. Todas as manhãs, uma verdadeira miríade de bicicletas levava aquele povo ao local de seus afazeres diários. A casinha onde morava Penson era retirada e o jardim que ladeava possuía uma alta cerca. A porta foi aberta por uma menina. No início ela anunciou que o avô não estava em casa, mas, depois de lançar um olhar para o bem-vestido visitante e para sua suntuosa carruagem, ela convidou-o para entrar e esperar até que avisasse o avô. Eu gostaria que a senhorita só me indicasse onde está o Sr. Penson. Eu sou um velho amigo dele e queria fazer-lhe uma surpresa. A menina levou-o ao jardim, cuja maior parte estava ocupada por uma horta. Apontando para um homem vestido numa jaqueta de nanquim e com uma grande chapéu de palha na cabeça, ela disse: "E ali está o meu avô." Em seguida ela se retirou discretamente. Ao aproximar-se, Supramati viu que o ex-tenor estava ocupado com o corte de alcachofras. Um grande cesto de seu lado estava cheio de pepinos, suculentos repolhos e outros legumes. Apesar de seus 80 anos, ele era um velho bem vigoroso e forte. Ao ver o visitante, ele foi ao seu encontro, mas, subitamente, recuou e soltou um ai surdo. A faca de jardim caiu-lhe das mãos. "O que foi, Penson? Eu o assustei ou o senhor não me reconheceu?" perguntou Supramati, sorrindo e estendendo-lhe a mão. "Por Baco! Eu acho que o reconheci. Pessoas como o senhor não podem ser esquecidas. E ainda que o senhor me tenha assustado, não há nada de anormal nisso. Já faz, que Deus me perdoe, 40 anos que a gente não se vê. Consequentemente, pelas leis da natureza, o senhor deveria estar com uns 70 anos, e eu sei como é duro chegar a essa idade. O senhor, pelo visto, permaneceu como era, um belo jovem de 30 anos. Se o senhor não for o próprio diabo, no mínimo deve ter obtido dele um elixir contra a velhice. Oh! O diabo não tem nada com o meu aspecto externo. É que nós, os hindus, demoramos para envelhecer, explicou sorrindo Supramati. Provavelmente lisonjeado com aquela visita, o artista levou Supramati a um pequeno terraço anexo e não sossegou até ele aceitar um copo de vinho e uma cigarrilha. Conversaram sobre o passado e o futuro. Supramati interessou-se sobre o destino de algumas pessoas conhecidas de ambos. A maioria já havia falecido, mas, quando a conversa tocou o Visconde, o rosto do velho entristeceu. "Oh, sim! Eu sei o que lhe aconteceu. Para sua própria infelicidade ele ainda continua vivo, mas não sei se é por muito tempo. A vinda do senhor será providencial, pois eu conheço a sua generosidade. Se o senhor procura por ele, isso provavelmente aliviará os seus últimos dias. É esta de fato a minha intenção." "Mas qual foi a confluência dos fatos que o levou à miséria?" "Onde ele mora?" "Aqui perto,
na casa de fundos de uma viúva que dá abrigo aos pobres dessa categoria, ou melhor, às pessoas de alta roda arruinadas. O senhor deve se lembrar que Lormeil gostava de viver bem e além do mais era um jogador. Antes de viajar, o senhor o recompensou bem, mas com o passar de alguns anos ele torrou tudo e os credores venderam os seus bens, ficando ele, por assim dizer, na rua. Todos viraram o rosto, pois ele se comprometeu com alguns atos mal vistos. A partir de então, ele foi levando uma vida bem obscura, foi um croupier em Mônaco, depois foi um agente numa seguradora e, por fim, membro de uma claque. Resumindo, descendo de degrau em degrau, ele acabou na miséria e totalmente doente, sendo recolhido pela benfeitora de que lhe falei. Tudo isso eu soube por acaso e então fui visitá-lo. A partir desse dia, à medida do possível, nós o ajudamos, pois ele necessita praticamente de tudo. A minha filha e a neta levam-lhe diariamente um prato de sopa, e de 2 velhas saias costuraram-lhe um roupão. Não temos muito para dar, mas é que é duro ver a situação de penúria de um homem que já teve dias melhores. A pena por aquele homem comprimiu o coração de Supramati. Se não é longe daqui, poderia o senhor me levar à casa do Visconde? A 2 passos, eu terei imenso prazer em acompanhá-lo, prontificou-se Penson. Meia hora depois eles estavam entrando numa casinha semi-destruída e, através de um estreito e escuro corredor, foram dar num quarto úmido e sujo. Toda a mobília consistia de uma velha mesa, 2 banquinhos de madeira e uma cama rústica, na qual jazia um ser humano, envolto num cobertor surrado. Oh, infeliz! Pensou Supramati, lembrando-se dos luxuosos aposentos do garboso esbanjador. Aproximando-se da cama, Supramati inclinou-se sobre o homem deitado com os olhos fechados. Com seu olhar de médico, ele imediatamente concluiu que diante dele estava um moribundo, mas nunca teria reconhecido Lormeil naquele esqueleto ressequido, metido em pele que mais parecia um pergaminho, sulcada por rugas profundas. Visconde! Chamou Supramati, tocando a mão gelada do moribundo. Ao ouvir aquela sonora voz metálica, Lormeil estremeceu e endireitou-se como se recebesse uma descarga elétrica. Cerca de 1 minuto e seus embaçados olhos vítreos fitaram desorientados Supramati, acendendo-se em seguida em chama de alegria. Estendendo-lhe as mãos trêmulas, o Visconde exclamou, tremendo com todo o corpo, em Supramati. Meu magnânimo protetor! Meu pobre amigo! Como me arrependo de não ter vindo antes, se ao menos eu soubesse que o senhor estava nessa situação tão infeliz. Mas não se desespere, tudo irá mudar e eu tomarei providências para que a sua vida seja cercada de tranquilidade e conforto. Uma expressão de profunda amargura percorreu o rosto lívido do moribundo. Agradeço-lhe, Supramati, pelas boas intenções, mas neste mundo eu só preciso de um túmulo. Eu desperdicei criminosamente a minha vida e os meus bens, e fui duramente punido com uma vida longa e pobreza insólita. Passei fome e frio, dormi nas estradas, pedi esmola e me alimentei de cascas de pão, atiradas aos cães. Um choro convulsivo impedia que ele falasse, mas, dominando-se rapidamente, ele continuou com voz rouca e entrecortada, e morrer, morrer, é a única coisa que eu desejo. Ouça, Supramati. Se o senhor quer realmente prestar-me um último favor, mande que me enterrem decentemente, que não joguem o meu corpo numa vala comum. Profundamente emocionado, Supramati apertou forte a mão do Visconde. Juro-lhe que farei isso. Se o senhor tiver algum desejo quanto ao seu enterro, diga-me e eu o atenderei. Eu fico muito grato. Nesse caso eu gostaria de ser enterrado no cemitério da minha propriedade rural ali, naquele saco de linho. O senhor encontrará alguns papéis onde se acham as indicações necessárias. Naquela propriedade nasci, lá também estão as sepulturas dos meus pais e... A voz do velho passou ao sussurro, o rosto empalideceu mortalmente dominado por uma inesperada fraqueza e ele esmoreceu na cama. Supramati olhava pesaroso e pensativo para o Visconde. Ele sentia uma imensa pena por aquele pecador, tão duramente castigado, e ao mesmo tempo uma vontade de salvá-lo com algumas gotas do elixir da longa vida. Não estava ele também a ponto de morrer, quando apareceu um desconhecido, salvou-o e o fez rico, independente e sábio. Talvez o Visconde, purificado por sofrimento, arrependa-se e torne-se um seguidor.
Nenhuma lei, nenhuma condição impedia que o adepto e o detentor da essência primeva dela não pudesse se utilizar a seu critério e aumentar a corrente dos membros da Irmandade. Dakir havia lhe dito que nenhuma responsabilidade recairia sobre aquele que, sob a influência de um ímpeto de magnanimidade ou pena, imortalizasse alguém, pego aleatoriamente sem qualquer escolha. Supramati já tinha posto a mão no bolso para pegar o minúsculo frasco, quando um novo pensamento lhe assomou à mente. Praticaria ele uma boa ação ao Visconde, dando-lhe a vida eterna? E se, incapaz de um trabalho sério, ele, gozando de perfeita saúde e detentor de imenso patrimônio, recair em seus antigos vícios e tornar-se um outro Narayana, ainda mais desprezível e mesquinho que o primeiro? Não teria sido o Visconde um representante genuíno de gente ociosa e pervertida que só vive em função de prazeres, sempre pronta a lamber a mão mais esquálida que lhe ofereça o ouro? Não. É sábia a lei que arrasta para a vida do além-túmulo seres inúteis e com vícios. Todas estas reflexões, longas para serem descritas, duraram apenas alguns segundos. Lançando um último olhar para o corpo quase exânime, Supramati virou-se e suspirando fundo saiu do quarto. Antes de se sentar na carruagem, Supramati agradeceu a Penson, pediu-lhe para alugar para o Visconde um lugar decente e fazer todo o possível para minorar o sofrimento de seus últimos minutos, disse também para pegar os papéis do Visconde para atender ao último desejo do infeliz e enterrá-lo junto a seus pais. O tenor aposentado aceitou as incumbências e prometeu avisá-lo da morte do Visconde, o que não iria demorar muito. Supramati dirigiu-se para casa com o coração oprimido. Apesar da convicção de ter agido bem, parecia-lhe ter assinado a sentença de morte e esta pesada impressão oprimiu-o pelo resto do dia. Somente à noite, ao ficar a sós com Nara, ele contou-lhe em que situação encontrara o Visconde tudo o que sentiu e pensou em relação a ele. A jovem ouviu triste pensativamente, e apertou participativa a sua mão, e você fez bem, Supramati, e não pode se censurar por não ter salvado a vida inútil e criminosa de um homem totalmente incapaz de suportar a dura provação de uma vida quase eterna. Não se esqueça de que, se não quiser ser como Narayana, é preciso trabalhar duro e espiritualizar-se em vivo. Para dizer a verdade, o nosso destino é terrível e os adeptos não devem aumentar demasiadamente as suas fileiras. Eu mesma tenho na consciência alguns pecados semelhantes, mas eu dei a essência da vida somente a pessoas úteis e trabalhadoras, que sobem obstinadas e enérgicas a estreita vereda do progresso. E você, que não pensou em preservar para o bem dos pobres a vida útil da Madame Rosalie, chora por não ter dado a imortalidade a um patife. Era justamente o que eu dizia para mim. Desconheço a razão de eu ter tanta pena de um homem moribundo, cuja salvação estava em minhas mãos. Você teria prestado para ele um mau serviço. Uma vida eterna às vezes pode se constituir num suplício insuportável para as pessoas incapazes de se adaptarem às condições anormais. A propósito, eu me lembro de um episódio que quero lhe contar e cujo protagonista foi Narayana, incorrigível em sua leviandade criminosa, apesar de seus conhecimentos sobre os mistérios da vida. Aconteceu por volta de 1340 e 1350. Nós passamos com Narayana alguns meses na Itália e íamos à Bavária, onde ele possuía um pequeno castelo do qual agora não sobra nada. Lá, Narayana tinha a intenção de se dedicar a algumas experiências mágicas junto com um dos nossos, que vivia nos arredores. Ainda que nos utilizássemos de todas as facilidades a que tínhamos acesso naquela época, a viagem era por demais morosa, pois as estradas eram uma lástima e à noite tínhamos de parar. Certo dia, ao passarmos pelo Tirol, fomos pegos em meio a uma terrível tempestade e ficamos numa situação difícil, pois, como era de nosso conhecimento, por perto não havia nenhuma casa para nos abrigarmos. Então, um dos cavalariços, natural daquele país, sugeriu levar-nos a um pequeno castelo ali perto, fora da estrada principal. Narayana aceitou alegremente a proposta e o cavalariço foi nos levar através de atalhos para um vale isolado em direção ao castelo, grudado numa escarpa. Nós fomos recebidos de braços abertos pelos proprietários do castelo, pessoas simples, bondosas e hospitaleiras. A família compunha-se de um cavaleiro, sua esposa, 3 filhos e alguns serviçais de fisionomias patriarcais. Durante uma conversa que se entabulou no jantar, Narayana começou a perguntar ao cavaleiro sobre a vida e os anseios dele e da esposa quanto ao futuro.
Os cônjuges responderam que eram muito felizes. O belo vinhedo proporcionava-lhes bastante vinho, os campos lhes asseguravam o pão necessário, o castelo, pela solidez e localização, era bastante seguro, os filhos eram bons e sadios, a senhora do castelo era um exemplo de esposa e mãe e, finalmente, os criados eram honestos e fiéis. O Senhor, em sua bondade, deu-nos de tudo. A única coisa que nos preocupa é o tempo, que tudo mudará e nós e nossos criados ficaremos velhos, os filhos crescerão e abandonarão o nosso ninho e a morte separará todos. Se por algum milagre tudo pudesse permanecer como está, se nem a morte nem a velhice nos ameaçassem, então todos os nossos desejos seriam realizados, concluiu rindo o bom cavaleiro. Eu notei um sorriso estranho no rosto de Narayana, mas, no início, não dei qualquer importância. Mesmo depois, quando ele ficou revolvendo a bagagem, não cheguei a desconfiar de nada. A pedido de nossos anfitriões, nós adiamos a partida até o dia seguinte. Ficou decidido que viajaríamos logo depois do almoço. Quando Narayana, sentando-se à mesa, anunciou que por sua vez ele gostaria de oferecer aos donos da casa um vinho sem igual, que eles, sem dúvida nenhuma, jamais haviam tomado, tive um pressentimento e fiz-lhe uma observação em grego. Narayana nada me respondeu e com sua habitual teimosia pegou a garrafa e encheu a taça dos presentes, sem se esquecer dos filhos do cavaleiro. Não satisfeito, ele pediu a permissão de servir os criados, o que foi cordialmente aceito. Eu estava tremendamente perturbada, sem acreditar que ele pudesse abusar da confiança daqueles infelizes, mas, antes que eu pudesse tomar alguma providência, eles secaram as suas taças. Ao ver que todos caíram, como se fulminados por um raio, eu entendi que o mal já estava feito. "O que você fez?" gritei eu possessa. "O que eu fiz?" "Dei-lhes a felicidade que eles queriam, e eles não mais ficarão velhos nem morrerão", respondeu ele rindo. A seguir, umedecendo com aquele terrível líquido 2 pedaços de pão, ele os deu a 2 cães caçadores, deitados embaixo da mesa. Quando 1 hora depois nós partíamos, os 2 criados que nos acompanhavam e que não haviam tomado a bebida sinistra acharam que seu senhorio estava embriagado mortalmente. Narayana confirmou-lhes a suposição e ordenou que não os incomodassem até que eles acordassem. Sozinhos. 180 anos depois nós passávamos pelo mesmo caminho e Narayana, lembrando-se do episódio, disse que queria visitar o castelo. Eu me recusei categoricamente a acompanhá-lo e fiquei num hotel próximo, enquanto Narayana partiu. Ele voltou no dia seguinte e começou a contar alegremente como no castelo, de início, foi tomado por diabo. O criado que serviu a mesa naquele dia fatídico atirou-se no chão e começou a chamar em auxílio todos os santos do paraíso. O cavaleiro, mortalmente pálido, sacudia-lhe em ameaça uma cruz e a esposa borrifou com água à benta. Mas Narayana persignou a si mesmo e anunciou que ele era um cristão e não tinha medo nem da cruz nem da água benta e que ele estava extremamente surpreso com aquela modo de recepção. "Se o Senhor não é um demônio, nem anticristo", observou em tom triste o cavaleiro, "talvez o Senhor seja um habitante do céu, vindo para libertar-nos, pois a sua visita anterior ocasionou consequências estranhas que nos fazem temer quanto ao salvamento de nossas almas." Depois o cavaleiro contou que ele e sua esposa não envelheciam nem morriam, ainda que ele contasse 215 anos e a sua esposa 206. Ainda mais estranho era que eles ainda continuavam a ter filhos, que cresciam e morriam como todos, enquanto que os 3 primeiros permaneciam iguais, sem crescer 1 milímetro. 2 dos criados e até 2 cachorros de caça também estavam vivos. Todas essas circunstâncias inéditas nos anais do mundo chamaram a atenção do clero. Foi feita uma investigação e nós fomos acusados de ter coisas com o diabo. O povo nos evita e nos amaldiçoa. Há pouco tempo atrás, minha esposa foi ameaçada de ser queimada viva feito uma bruxa e o nosso castelo de ser incendiado. O que será de nós? Já sem isso, os tempos mudam tanto, que é impossível viver, concluiu o pobre cavaleiro chorando copiosamente. Eu apontei para Narayana todas as inconveniências que surgiriam, se aquelas pessoas fossem expostas à curiosidade geral, e ele concordou que era preciso escondê-los, pois a sua consagração aos mistérios levaria muito tempo e, além do mais, eles já estavam chamando muita atenção.
No dia seguinte, Narayana retornou ao castelo e convenceu os imortais involuntários de que lhes revelaria o segredo da insólita aventura. Aproxima-se o fim do mundo, disse ele. Para lutar contra o anticristo, Deus está selecionando homens beatos e bons, que ele livra da morte. Estas pessoas formarão o exército do Senhor e depois serão levadas para o céu como Enoque e Elias. Depois completou que ele, Narayana, fazia parte dos eleitos e que para ali viera para todos empreenderem uma romaria a Jerusalém. Preocupada, mas feliz, aquela gente aceitou a oferta. Dias depois Narayana pôs fogo no castelo. Mas em vez de Jerusalém, eles foram levados à Índia. E até hoje eles vivem lá? Perguntou Supramati. Os 2 filhos, sim, os outros morreram todos, como assim? Foram debalde as tentativas de consagrá-los nos mistérios. A mente deles, pouco desenvolvida, não estava preparada para os estudos. Eles se sentiam infelizes e estavam tão desesperados, que o mago responsável por eles achou melhor devolvê-los ao mundo do além com o auxílio de um preparado análogo ao que Narayana havia recorrido. A partir deste exemplo, meu querido, você vê como é perigoso dar vida infinita para aquele que não pode usufruir dela para o próprio aperfeiçoamento. Desta forma, só lhe falta parabenizar-se por ter resistido à tentação de fazer do Visconde um imortal. De fato, é assim mesmo e eu entendo perfeitamente que a morte é uma lei misericordiosa. No entanto, o ser humano sente sempre uma grande felicidade, quando um ser próximo ou apenas conhecido passa para o outro mundo. E isso é bem natural. Observou sorrindo Nara. O fluido vital, espalhado pelo mundo e inserido em cada átomo em forma de uma atração comum e inerente a cada criatura, forma uma corrente resistente. Assim, sempre que algum ser se desprende dessa corrente, todos aqueles que eram unidos por essa atração sentem um vazio, e a infelicidade, motivada pelo rompimento dessa corrente fluídica, é normalmente muito grande. Os elos que são criados pelo fluido vital são tão poderosos, que até os objetos que serviram por longo tempo ao homem são por ele impregnados e se lhe tornam muito caros. Por isso acontece ser muito difícil separar-se de um móvel velho ao qual se acostumou, também de uma casa, onde se morou por tanto tempo, e assim por diante. Alguns dias depois apareceu Penson para avisar da morte do Visconde, e Supramati aproveitou a ocasião para lhe dizer que logo ele viajaria à Índia. Como lembrança, doou ao ex-tenor uma quantia bem substancial na qualidade de dote para a neta. De fato, sua permanência em Paris pouco interessava e até oprimia Supramati. Ele tinha um caráter totalmente diferente de Narayana, que levava uma vida dispersiva apesar dos estudos e isolamento a que vez ou outra recorria. Isso se devia ao fato de que Narayana nunca se purificava. Ele era sempre dominado pelo material, que o arrastava para toda sorte de desregramento. Supramati, no entanto, sóbrio, puro e sério, no transcorrer dos anos utilizados para a primeira iniciação, libertou-se em definitivo da parte decadente de sua pessoa. O poder oculto adquirido por ele não lhe servia de entretenimento e ele não se cercou da auréola de um mágico para maravilhar ou assustar as turbas festivas. Pelo contrário, encarava seu poder como o primeiro degrau da longa escada do conhecimento que teria de galgar. Todos os seus pensamentos eram ocupados pelo futuro, sem lhe dar tempo de se interessar pelo presente. Supramati habituou-se, uma vez por todas, ao isolamento, ao trabalho árduo e aos contatos com o outro mundo. Por vezes, quando se debruçava sobre um manuscrito astrológico e encontrava dificuldade em solucionar algum problema difícil, ele sentia alguém tocá-lo levemente e bafejá-lo com um sopro quente ou frio. Então, diante dele surgia uma cintilante figura aérea ou um vulto denso e escuro, mas Supramati não se assustava com as visitas do espaço e os tratava bem ou com muito respeito, dependendo do que elas mereciam, mas sempre aceitava agradecido os seus ensinamentos. Não raras vezes em seu laboratório retirado, surgia Ebari ou algum outro demônio poderoso e, debruçando-se sobre a mesa, um deles desenhava algum sinal desconhecido para ele ou explicava-lhe o seu poder. Fica claro que, com este tipo de caráter e tal orientação da mente, Supramati ficava entediado e se sentia um estranho no meio daquela turba leviana e ignorante em que vivia. Além disso, aquela sociedade em que ele ingressou mudou muito e chocava suas ideias e convicções. Era-lhe repugnante aquela orientação de mercantilismo geral que igualou todas as posições sociais,
sem aparar as desigualdades dos deserdados? Ainda mais, chocavam no caos religioso e a numerosidade das seitas que se hostilizavam entre si. Fora delas cada um tinha a sua própria religião, cada um explicava a seu modo os mistérios da vida, procurava uma solução mais cômoda para as questões que lhe interessavam, propagava os mais diferentes paradoxos, e na essência, não acreditava em nada. Não menos aversivo era-lhe o cinismo geral das mulheres, ainda mais insolente do que o dos homens. Qualquer preocupação em manter um mínimo de decoro externo, qualquer sentimento de vergonha, de dignidade e dever, parecia, definitivamente, serem proscritos. Aquilo que 40 anos atrás era visto como vergonhoso e humilhante, agora adquiria um direito de cidadão. Ninguém se constrangia em viver como lhe era de agrado e ninguém nada tinha a ver com isso. Necessário era apenas ter o ouro e, então, quem o tivesse poderia criar as suas próprias leis e não ter que obedecer a elas. Compreende-se que em tais condições a família, na antiga acepção da palavra, praticamente deixou de existir e as estatísticas constataram a diminuição da população em proporções terríveis. A graciosidade aristocrática de Supramati e de seus companheiros, assim como a sua riqueza, não deixaram de criar-lhe na sociedade uma posição privilegiada e chamaram para eles a atenção geral. Dakir era tido como um irmão de Supramati e ambos eram bajulados de igual forma. Quanto a Nara, os homens estavam loucos por ela, ficando furiosos com a virtude engraçada daquela encantadora mulher. Apesar de seu materialismo vulgar, aquelas pessoas sentiam que os três tinham algo especial, e um velho diplomata, famoso em definir com precisão as pessoas no primeiro olhar, disse que Supramati e sua encantadora esposa pareciam ter vindo do inferno. Todos os três têm a mesma palidez leitosa e o mesmo olhar ígneo autoritário, e na expressão de seus olhos e sorriso entrevê-se algo que nos faz pensar que eles leem os pensamentos alheios, diziam eles. Não obstante por assim se dizer a tal reputação diabólica, todos disputavam a companhia dos ricos estrangeiros, ansiando serem apresentados a eles. O antigo Ralph Morgan era por demais médico em sua alma para tentar utilizar na prática os novos conhecimentos de medicina que ele adquirira. No início ele curou algumas pessoas pobres, e depois, uma de alta sociedade. Mas essa série de curas miraculosas trouxe-lhe uma fama tão grandiosa e ameaçava com tantos clientes, que Supramati achou por bem sumir para mais longe possível. Numa bela manhã, todos os três deixaram as escondidas Paris e viajaram para Veneza, mantendo-se rigorosamente incógnitos. Capítulo 9. No velho palácio que se afigurava tão forte e indestrutível como os seus proprietários, Supramati continuou ainda mais dominado pelas recordações. Após o jantar, ele passou aos seus amigos as impressões de outrora, quando, então, novamente elevado à condição de príncipe, chegará ao palácio e sentirá-se extremamente constrangido em sua nova posição. Esse fato engraçado fez com que Dakir e Nara rissem muito. Mais tarde, ficou decidido que eles ficariam em Veneza até o dia de sua partida para a reunião da Irmandade. Você está querendo fazer umas visitas, Nara? Será muito embaraçoso se alguém nos reconhecer, observou Supramati. Acalme-se. Ninguém nos reconhecerá. O máximo que dirão é que você é muito parecido com um dos seus parentes, rebateu a jovem mulher. Lembro-me de um caso cômico que aconteceu com o debochado Narayana. Vocês sabem que este título de príncipe lhe pertencia de longa data. Uma vez que Narayana gostava muito de Veneza, ele não perdia a oportunidade, pelo menos uma vez por século ou, às vezes, até mais, de passar aqui alguns anos. Certa vez, numa de suas estadas aqui no início do século XIX, Narayana encomendou a um artista famoso a pintura de seu retrato. Vocês devem ter notado que ele tinha essa mania. Todos se surpreendiam com a extraordinária semelhança do retrato. Logo após nós viajamos, e uns 80 anos depois retornamos novamente a Veneza. Narayana não fez por menos e pendurou o seu retrato no gabinete. Este, naturalmente, chamou a atenção de todos. Um velho nobre disse-me maravilhado, como seu esposo se parece com seu antepassado. É simplesmente fabuloso. Não fosse o traje, poder-se-ia jurar que era o próprio. Narayana ficou felicíssimo e imediatamente encomendou um novo retrato. Essa brincadeira se repetiu até 1740, quando nós viemos para cá de novo.
Ele se divertia com aquelas exclamações, e em consequência, toda vez encomendava um novo retrato. Oh, Narayana! Em muitos assuntos, ele parecia uma criança grande. Por certo, essas pinturas ainda existem? Perguntou Dakir. É claro. Todas estão penduradas no gabinete anexo à biblioteca, respondeu, levantando-se, Supramati. Vamos dar uma olhada. São, decididamente, obras de arte notáveis. Todos foram ao gabinete e começaram a admirar 4 retratos pintados de corpo inteiro e no tamanho natural. Nos ricos trajes dos séculos passados, a beleza de Narayana se destacava em todo o seu esplendor. É uma pena que esse homem, tão belo e talentoso, tenha tirado pouco proveito das vantagens de seu extraordinário destino para desenvolver o espírito, interessando-se apenas por coisas supérfluas, observou Supramati. Vamos torcer para que ele aproveite melhor sua existência no mundo do além-túmulo. Os duros sofrimentos e as condições difíceis que vêm depois da morte farão com que ele se torne mais sério, ponderou Nara. Em seguida, com um leve sorriso ela completou, de qualquer forma, graças à sua mania de retratos, ele nos deixou uma lembrança interessante. É verdade. Eu só lamento que ele não lhe tenha transmitido esse gosto pelos retratos. Os seus, infelizmente, são muito poucos. Oh! Eu me sacrifiquei só para satisfazer-lhe essa paixão. Uma prova disso são as fotografias e o retrato que adornam a escrivaninha e o seu gabinete, Supramati. Eu realmente não gosto de ser retratada. A única imagem que me é cara é a minha estátua. Naquele tempo, eu de fato era jovem de corpo e alma. Atualmente já não sou capaz de sentir os ímpetos e as paixões ou sonhar com o futuro como antigamente. Aquilo foram coisas do passado que, feito um sonho, já não existem mais. Meu corpo permaneceu jovem, mas meus olhos traem a minha velhice. Nenhum artista conseguirá captar a expressão deles e um retrato se restringiria à pintura do traje. Supramati e Dakir permaneceram calados. Tristes, eles olhavam para a imagem de seu antigo companheiro, que no transcorrer de séculos conseguiu conservar o vigor de sentimentos e a capacidade de gozar os prazeres. Mas em nossa galeria falta um retrato. O seu, o terror dos marinheiros, o fantasma sinistro dos oceanos. Disse inesperadamente Nara, colocando a mãozinha no ombro de Dakir. Este, subitamente arrancado de seus pensamentos, estremeceu. O herói de uma lenda perde sua aura se divulgar o seu retrato ou começar a distribuir cartões de visita, argumentou Dakir com triste sorriso. Estou vendo que você tem em alta conta o seu prestígio de espantalho, mas nós sabemos tanto como Wagner, ainda que por intuição, que o holandês voador era um jovem bonito e perigoso só para os corações femininos. Nós queremos ter uma lembrança sua e assim pedimos que faça uma pose para o seu retrato. Em meu traje tradicional? É claro. O desejo de uma dama para mim é uma ordem. Mas para cumpri-la eu não vou me submeter ao fastio de posar para qualquer pincelador incapaz de transmitir todo o misterioso encanto com que respira minha legendária individualidade. Vou lhes dar um retrato, obtido de outra forma. Espertinho! Você quer nos mostrar uma habilidade que ainda não conhecemos? Interessou-se Supramati. E verdade! Confesse que eu estudei mais que você. Providencie para que amanhã, à tardinha, preparem uma moldura do tamanho da parede com uma tela branca. Eu, na presença de vocês, farei meu retrato, anunciou jovialmente Dakir. No dia seguinte, todos se reuniram na pequena sala de estar de Nara. Foram retirados todos os quadros e enfeites da parede, agora ocupada por uma enorme tela com moldura dourada, do chão até ao teto. A noite estava nevoenta e escura. Uma chuva fina tamborilava na janela, nos quartos do velho prédio estava frio devido à umidade que vinha dos canais. Nara ordenou que fosse acesa a lareira, ainda que esse tipo de calefação já não estivesse em uso. O tempo não está muito propício para a nossa experiência, notou Dakir. Vamos ter de esperar até que o fogo apague na lareira, enquanto eu faço alguns preparativos. Vá se preparando. Mas previno de que eu o estarei observando e posso descobrir o seu segredo. Não sou mais tão tolo como antes,
Quando você me ensinava a fixar os pensamentos, disse Supramati rindo. Oh! Naturalmente você irá descobrir o meu método, mas para aplicá-lo terá que estudar ainda muito. Auxiliado por Tortoise, Dakir trouxe de seu quarto um grande escrínio que ele chamava de Laboratório do Inferno, e uma trípode com carvão. Quando o fogo na lareira se apagou por completo, ele trancou a porta à chave, acendeu o carvão na trípode e jogou sobre ele uma espécie de pó. A seguir, desligou a luz e o quarto ficou iluminado apenas por uma chama esverdeada na trípode, espalhando um forte cheiro resinoso. Ao tirar da trípode um grande frasco com um líquido incolor, Dakir começou a espargi-lo sobre a tela. Imediatamente se difundiu um forte cheiro de ozônio que absorveu completamente o odor resinoso de antes. A tela pareceu cobrir-se de gotículas de brilhantes, adquirindo uma aparência transparente. Dakir colocou, diante da moldura, uma pequena máquina elétrica equipada com longas e flexíveis espirais metálicas. Feixes de fagulhas elétricas espalharam-se sobre a tela e, transformando-se em jatos ígneos, começaram a sulcar em zigue-zague a sua superfície. Depois, cobrindo todo o fundo da moldura, formou-se uma camada nevoenta e fosforescente que se agitava feito água abafejada por vento. Em pé e com a mão erguida, Dakir desenhou no ar alguns sinais cabalísticos que, por alguns instantes, fosforeciam e em seguida se transformavam em círculos, pontos e feixes de fagulhas cintilantes. No recinto ouvia-se um leve crepitar, acompanhado pelo sopro do vento. Subitamente, como se empurrado por aquelas correntes aéreas mornas, no ar, surgiu uma espécie de grande retângulo preto-cinzento, transparente como teia de aranha, no qual se delineavam vagamente os contornos de alguns objetos. Não era possível ver os detalhes do desenho, pois o retângulo oscilava em todas as direções como se agitado por brisas que o empurravam para o interior da moldura com as mesmas dimensões. Pouco depois, o estranho objeto encostou-se à moldura e pareceu fundir-se à camada em movimento que cobria a tela.